No Saber Direito desta semana, a gente fala sobre direito constitucional. Vamos aprender sobre teoria geral, controle difuso e concentrado, controle estadual e muito mais. As aulas são com o professor Gustavo Fernandes. Olá, eu sou o Gustavo Fernandes e este é o Saber Direito. Hoje vamos falar do controle concentrado de constitucionalidade, primeira parte. Veja, estudamos que o controle de constitucionalidade é o juízo de adequação vertical que se faz entre o objeto impugnado, a lei ou o ato normativo, e a norma de referência ou parâmetro, que é a norma constitucional, as normas da Constituição Federal. Esse controle de constitucionalidade poderá ocorrer de modo difuso, desconcentrado, ou seja, poderá ser feito por todos os juízes e tribunais do país, ou poderá ser feito de maneira concentrada perante um tribunal constitucional, se fizer parte do Poder Judiciário, ou de uma corte constitucional, se for independente dos três poderes. É o controle concentrado o objeto da nossa aula de hoje. O controle concentrado de constitucionalidade surgiu na Áustria, em 1920, sob os auspícios de Hans Kelsen. Entendia-se que os juízes comuns e tribunais comuns não poderiam contrariar um ato editado pelo parlamento por força do princípio da supremacia ou da soberania do parlamento. Seria necessário, portanto, criar uma corte constitucional, um órgão que estivesse fora dos três poderes e que tivesse a competência específica de declarar a inconstitucionalidade, ou seja, a invalidade dos atos editados pelo parlamento, atuando então como se fosse, entre aspas, um legislador negativo. Se o parlamento editava leis positivamente, a Corte Constitucional suprimia aquela lei com efeitos gerais, retirando-a do mundo jurídico. Por isso, a alcunha de legislador negativo. Lá na Áustria, o modelo era provocado, o modelo do controle de constitucionalidade se dava por meio de provocação por uma ação especial, uma ação que era de legitimidade de poucos interessados e que provocava, então, a Corte Constitucional para que fosse realizada essa análise de inconstitucionalidade. Esse modelo austríaco de 1920 foi exportado para outros países, sobretudo para países da Europa. Por isso que o modelo austríaco também é chamado de modelo europeu continental de controle de constitucionalidade. Agora, mesmo na Áustria, alguns poucos anos depois, esse modelo puro austríaco foi recebendo influências daquele modelo norte-americano. Em 1929, ou seja, 9 anos depois da criação do modelo puro austríaco, uma emenda à Constituição da Áustria trouxe algumas reformas. E esse modelo, digamos, híbrido ou misto, é que prevaleceu em diversos países da Europa. Mesmo no Brasil, adota-se um modelo híbrido ou misto. A Constituição Brasileira de 88 adota tanto o controle difuso norte-americano, quanto o controle concentrado austríaco ou europeu continental. E mesmo esse controle concentrado com algumas particularidades recebidas do modelo norte-americano. Na nossa atual Constituição, temos 5 ações de controle concentrado. São elas: a ação direta de inconstitucionalidade, que será o objeto de estudo dessa nossa primeira parte da aula de controle concentrado. Temos a ação declaratória de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a arguição de descumprimento de preceito fundamental e, por fim, a ação direta de inconstitucionalidade interventiva ou
representação interventiva. Dessas 5 ações, como eu falei, estudaremos de início, nesta aula, a ação direta de inconstitucionalidade, cujas regras servem de regramento geral para as demais ações. As demais ações seguirão a base da ação direta de inconstitucionalidade e, eventualmente, terão algumas peculiaridades, algumas particularidades que serão analisadas a tempo e modo. Bom, meus amigos, comecemos então a falar da ação direta de inconstitucionalidade. Essa ação está prevista no artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição Federal, que estabelece a competência do Supremo Tribunal Federal para analisar, processar e julgar a ação direta de inconstitucionalidade contra lei ou ato normativo federal ou estadual. Portanto, em um primeiro momento, vamos ver a competência para o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. Essa competência será no âmbito federal do Supremo Tribunal Federal. Agora eu pergunto, só o Supremo Tribunal Federal pode analisar a ação direta de inconstitucionalidade? Na verdade, os tribunais de justiça dos estados, e veremos também que os tribunais de justiça, que o Tribunal de Justiça, melhor dizendo, do Distrito Federal e Territórios, também poderão analisar, processar e julgar ações diretas de inconstitucionalidade no âmbito estadual, distrital. Os tribunais de justiça estaduais e distrital fazem as vezes do Supremo Tribunal Federal no âmbito local, já que estados e DF também possuem as suas constituições locais. Pois bem, sabemos então que o Supremo no âmbito federal e os tribunais de justiça estaduais e distritais no âmbito local realizam a análise da ADI, da Ação Direta de Inconstitucionalidade. E os tribunais regionais federais, os tribunais regionais trabalhistas, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, enfim, todos os demais tribunais, juízes de primeira instância, esses jamais realizam o controle concentrado, diferentemente do controle difuso que pode ser efetivado por qualquer tribunal do país, qualquer órgão com poder jurisdicional. O controle concentrado fica restrito, portanto, a uma Suprema Corte, que é o nosso Supremo Tribunal Federal, e em uma federação também aos tribunais de justiça locais. Segundo ponto da nossa aula, quem é legitimado para provocar esse controle concentrado? Ou seja, quem pode deflagrar uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal? Para isso, meus amigos, precisamos analisar o artigo 103 da Constituição Federal. O artigo 103 vai dizer quem tem a legitimidade em 9 incisos para ajuizar a ADI, realizando esse controle concentrado. Antes de chamar o artigo aqui na tela, para facilitar a visualização, eu gostaria de lembrar só de um detalhe que é importante. Antes da Constituição de 1988, o único legitimado a provocar esse controle concentrado por meio da ADI era o Procurador-Geral da República. Só o Procurador-Geral da República tinha essa atribuição. E isso, de certo modo, era um problema, porque limitava demais o ajuizamento desse tipo de ação tão importante que é. A Constituição de 88 abriu o leque, estabelecendo centenas de legitimados a provocar o controle abstrato concentrado perante o Supremo Tribunal Federal por meio da ADI. Por que eu digo centenas de legitimados? Porque, embora sejam apenas 9 os incisos, cada um desses incisos prevê uma espécie de um tipo de autoridade ou de órgão, e alguns deles existem em quantidade numerosa. Veremos, por exemplo, que o inciso 8 do artigo 103 fala dos partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Temos dezenas de partidos políticos registrados perante o TSE. Já o inciso 9
fala das confederações sindicais e das entidades de classe de âmbito nacional. Temos diversas entidades de classe de âmbito nacional. Outros incisos falam dos governadores dos estados, além do governador do DF. Só aí temos 27 legitimados à deflagração desse controle. Dito isso, vamos ver aqui na tela o artigo 103 da Constituição Federal. Inicialmente, destaco aqui na tela o artigo 102, do qual falamos, que menciona a ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. Mas o que nos interessa efetivamente é o artigo 103, que diz o seguinte: podem propor a ação direta de inconstitucionalidade, inciso 1, o presidente da República, inciso 2, a mesa do Senado Federal, inciso 3, a mesa da Câmara dos Deputados. Muito cuidado, porque apenas a mesa do Senado e a mesa da Câmara possuem essa legitimidade. A mesa do Congresso Nacional não está legitimada a propor uma ação direta de inconstitucionalidade. Sigamos, inciso 4, a mesa de Assembleia Legislativa dos Estados ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Portanto, também o Poder Legislativo Estadual e Distrital podem propor a ação direta. Não há qualquer menção ao Poder Legislativo Municipal. Inciso 5. O governador de Estado ou do Distrito Federal. Inciso 6. O Procurador-Geral da República. Então, veja que não há atribuição dessa legitimidade ao prefeito dos municípios. O Procurador-Geral da República, que era o legitimado único em períodos anteriores à Constituição de 88, agora faz parte desse extenso rol. O inciso 7 trata do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O inciso 8, de partido político que tenha representação no Congresso Nacional. Basta que haja um representante na Câmara ou um representante no Senado, não precisa ser nos dois ao mesmo tempo. E o inciso 9, por fim, também são legitimados a propor a ADI as confederações sindicais e as entidades de classe de âmbito nacional. Gostaria de fazer alguns apontamentos em relação a esses legitimados. Primeiro, em relação ao Conselho Federal da OAB. Apenas o Conselho Federal da OAB recebeu essa incumbência e essa atribuição. Os demais conselhos, como o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Farmácia, esses o Supremo já disse, não possuem essa atribuição de propor ação direta de inconstitucionalidade, do que se extrai essa maior deferência atribuída ao Conselho Federal da OAB por conta das suas finalidades, obviamente. Em relação ao partido político com representação no Congresso Nacional, é importante destacar, primeiro, que ele deve ser representado na ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, quem deve assinar a petição inicial é o presidente do Diretório Nacional do partido político. O Diretório Regional não tem essa legitimidade, ainda que a impugnação se dê em face de um ato normativo local. Tem que ser sempre o presidente do Diretório Nacional. Um outro ponto envolvendo os partidos políticos com representação no Congresso Nacional diz respeito à perda da representação na Câmara ou no Senado. Vamos supor que um determinado partido político tem apenas um representante, um deputado federal na Câmara dos Deputados. A partir desse momento, ele tem legitimidade para propor uma ADI. Mas, no curso da ADI, durante o trâmite da ação, esse deputado federal renuncia ao mandato, enfim, ele não se mantém na condição de parlamentar. E aquele partido político não tem mais representante no Congresso. Qual é a consequência da perda da representação parlamentar para a ação direta de inconstitucionalidade?
o Supremo já pacificou e também já era tranquilo na doutrina, que a ação direta de inconstitucionalidade prossegue até o julgamento final. Porque o que interessa a respeito da representação parlamentar é o momento do ajuizamento da ação. Depois disso, não há qualquer relevância se o partido mantém ou não deputados federais, senadores. Por quê? Porque se trata de uma ação de cunho objetivo e também por conta da indisponibilidade da ação. Em relação às entidades de classe de âmbito nacional, é importante destacar que a Constituição não diz o que é uma entidade de classe de âmbito nacional. A legislação que trata da ADI, que é a Lei 9868 de 99, também não traz essa conceituação. Com isso, o Supremo Tribunal Federal, utilizando-se por analogia da Lei dos Partidos Políticos, entende que uma entidade de classe de âmbito nacional é aquela que possui representação em pelo menos 9 unidades da federação, 1/3 das unidades da federação. Desse modo, ela é considerada uma entidade de classe de âmbito nacional. Outro ponto relevante em relação à legitimidade para agir na ação direta de inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que existem os chamados legitimados ativos universais e os chamados legitimados ativos especiais. Qual é a diferença entre eles? Os legitimados ativos universais são aqueles que podem ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade sem demonstrar qualquer tipo de pertinência temática, qualquer tipo de vinculação ao ato que está sendo questionado, qualquer tipo de interesse em relação à invalidação daquele ato. O presidente da República, por exemplo, pode ser autor de uma ação direta de inconstitucionalidade sem precisar demonstrar nenhum requisito adicional na sua petição inicial. Se ele entender que uma determinada lei do Estado de São Paulo é inconstitucional, pode ajuizar a ADI. Ou se entender que um determinado ato normativo federal é inconstitucional, também pode ajuizar a ADI. Contudo, alguns dos legitimados do artigo 103 precisam demonstrar pertinência temática. Eles necessitam abrir um tópico na sua petição inicial, da ação direta de inconstitucionalidade, explicando qual é o seu interesse na declaração de invalidade daquela norma. Quem são os legitimados ativos especiais que têm que demonstrar essa pertinência temática? Anotem aí, são eles: os governadores, tanto dos estados quanto do Distrito Federal, as assembleias legislativas dos estados, bem como a Câmara Legislativa do DF, as confederações sindicais e as entidades de classe de âmbito nacional. Todos esses devem demonstrar pertinência temática. Um exemplo: o governador do Distrito Federal pode impugnar uma lei distrital que receba competência estadual perante o Supremo Tribunal Federal. Se se trata de uma lei distrital, está implícito, é presumido que há pertinência temática. O governador do DF tem o interesse que uma lei distrital seja reconhecida como constitucional ou inconstitucional de uma vez por todas. Porém, haveria interesse do governador do DF em questionar uma lei estadual do Rio de Janeiro? Depende. A princípio, não. Mas se o governador do DF demonstrar em um tópico sobre a pertinência temática que a lei do Rio de Janeiro produz efeitos jurídicos no Distrito Federal, que haja pertinência temática, é possível, então, que o Supremo receba a petição inicial e defira o processamento da ação. Outro ponto interessante em relação à legitimidade para agir diz respeito à capacidade postulatória. Esses 9 incisos que nós analisamos, essas autoridades e órgãos precisam se fazer representar por advogado ou já possuem capacidade postulatória deferida diretamente pela legislação?
segundo o Supremo Tribunal Federal, a maior parte dos legitimados do artigo 103, aqueles que constam dos incisos 1 até o 7, possuem capacidade postulatória diretamente da lei. Portanto, exemplo, o presidente da República, se quiser ajuizar uma ADI, basta assinar a petição inicial. Não precisa se fazer representar pela Advocacia Geral da União, por advogado, enfim, basta a assinatura do presidente da República. Porém, 2 daqueles legitimados não possuem capacidade postulatória segundo o Supremo Tribunal Federal. São eles: os incisos 8 e 9. Partidos políticos com representação no Congresso Nacional e confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional precisam, além da assinatura do presidente do Diretório Nacional do partido, do presidente da confederação, da entidade de classe, precisam da assinatura de um advogado. E junto com a petição inicial, deve constar o instrumento da procuração. É o que dispõe o artigo 3º, parágrafo único da Lei 9868 de 99, que é a lei que trata da ação direta de inconstitucionalidade. Com isso, encerramos então o estudo da legitimidade para agir no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade. Passemos agora a estudar o objeto dessa ação. Que tipos de atos podem ser questionados nessa ação especial perante o Supremo Tribunal Federal? Nós vimos que o artigo 102, inciso 1, a linha A, menciona a ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que cabe ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade em face de lei ou ato normativo federal ou estadual. Então, o primeiro ponto que é preciso deixar claro é que lei ou ato normativo municipal não pode ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade que tramita perante o Supremo Tribunal Federal. Nós veremos em outro momento que uma lei municipal até pode ser impugnada perante o Supremo Tribunal Federal em uma ação de controle concentrado e abstrato, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF. Mas, no âmbito da ADI, da ação direta de inconstitucionalidade, que é o nosso objeto de estudo agora, não há essa possibilidade. Apenas haverá em uma ação direta de inconstitucionalidade no âmbito estadual, perante um Tribunal de Justiça, mas também será objeto de outra aula. Segundo ponto interessante em relação ao objeto. Sabemos que são leis ou atos normativos federais e estaduais. Agora, o que são atos normativos para fins de cabimento de ADI? Os atos normativos que a Constituição faz referência são aqueles denominados primários, capazes de inovar o ordenamento jurídico, de criar direitos e obrigações. Portanto, aquelas espécies normativas do artigo 59 da Constituição Federal, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, emendas à Constituição, decretos e resoluções legislativos, todos esses são considerados atos normativos primários, mas veremos que não apenas eles. Todos que podem inovar o ordenamento jurídico podem ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade. Agora, os atos normativos tidos por secundários, aqueles que apenas minudenciam, detalham as leis, esses não podem ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade. Esses são questionados em relação à sua validade em face de uma lei que eles regulamentam e minudenciam. Portanto, o controle é de legalidade e não de constitucionalidade, não sendo a ADI o instrumento correto para essa análise. Muito cuidado com o decreto autônomo. O chamado decreto autônomo é um tipo de ato normativo editado pelo presidente da República, mas que é reconhecido não sem alguma controvérsia, mas o Supremo vem proferindo esse entendimento. Trata-se de ato normativo primário, capaz de inovar o ordenamento jurídico. Está previsto no artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal. Por isso, um decreto autônomo pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Antes de chamar aqui o quadro
mostrando a lista de objetos de controle de ação direta de inconstitucionalidade, eu gostaria de destacar as emendas à Constituição. As emendas à Constituição podem ser impugnadas por uma ADI iniciada por aqueles legitimados do artigo 103. Isso causa uma certa perplexidade. Em alguns países, uma emenda constitucional jamais poderá ser analisada em relação à sua validade pela Corte ou pelo Tribunal Constitucional. É o que ocorre, por exemplo, na França. Na França, não se admite que uma emenda à Constituição seja taxada de inconstitucional, já que ela altera o próprio parâmetro do controle. No Brasil, isso é possível, por dois motivos. Primeiro, porque é possível que haja um vício no devido processo legislativo. Imagine uma emenda à Constituição que é aprovada de qualquer jeito, sem que sejam respeitados os procedimentos lá no Congresso Nacional. Obviamente, essa emenda poderá ser declarada inconstitucional. O segundo motivo é que o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal diz expressamente que não é possível nem mesmo a deliberação de uma emenda à Constituição que seja tendente a abolir direitos e garantias individuais, ou a forma federativa de Estado, ou o voto direto, secreto, universal e periódico, enfim, as chamadas cláusulas pétreas. Se uma emenda à Constituição for tendente a abolir uma dessas cláusulas pétreas, expressas no artigo 60, parágrafo 4º, ou implícitas em contradiças no texto constitucional, então o Supremo Tribunal Federal poderá trancar a tramitação dessa proposta de emenda à Constituição, já que a própria Carta Política diz que não cabe nem mesmo a deliberação a seu respeito. Essa é a segunda possibilidade de controle de constitucionalidade de emendas à Constituição. Em relação às constituições estaduais, podem as normas de uma Constituição estadual serem objeto de declaração de inconstitucionalidade em uma ADI? Sem problema nenhum, podem. Por quê? Porque as constituições estaduais, as normas das constituições estaduais, são fruto do poder constituinte derivado decorrente, poder constituinte derivado decorrente, que sofrem as limitações da Constituição Federal. Se as próprias normas originárias das constituições estaduais podem ser objeto desse controle, com muito maior razão, as emendas às constituições estaduais. Vamos ver aqui na tela quais são os objetos possíveis da ação direta de inconstitucionalidade? Acompanhem comigo. A. As emendas à Constituição Federal, como eu falei, bem como as emendas de revisão constitucional, aquelas que ocorreram em 1993, 5 anos após a edição da Constituição Federal, como está previsto no artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o ADCT. B. As normas originárias e derivadas das constituições estaduais. C. Todas aquelas espécies normativas do artigo 59, como eu falei, lei ordinária, lei complementar, lei delegada, inclusive medidas provisórias. Aliás, meus amigos, as medidas provisórias trazem uma reflexão um pouco maior, antes da gente voltar aqui para o quadro. Uma medida provisória pode ser declarada inconstitucional em razão do seu conteúdo? Sim, sem problema nenhum. Uma medida provisória editada pelo Presidente da República que traga um conteúdo incompatível com os preceitos da Constituição Federal poderá ser declarada inconstitucional. Agora, é possível que a medida provisória seja declarada inconstitucional não em razão do seu conteúdo, mas por ter sido editada com desrespeito aos requisitos de relevância e urgência previstos no artigo 62 da Constituição Federal? Excepcionalmente, sim. Excepcionalmente, sim. Por quê? Porque, como regra, trata-se de um juízo discricionário do chefe do Executivo, no âmbito federal, o Presidente da República. É o Presidente da República quem entende
se um determinado assunto é relevante e se há urgência para que aquele assunto seja disciplinado por medida provisória, ou seja, não dá tempo de esperar que tramite um projeto de lei que esse projeto seja aprovado no parlamento. É algo que tem que ser disciplinado naquele dia, naquela semana, então é editada a medida provisória. Trata-se de um juízo discricionário do presidente da República. E o controle desse juízo é feito pelo Congresso Nacional. A própria Constituição diz que cabe à Câmara e ao Senado analisar, antes mesmo do mérito da medida provisória, se estão presentes os pressupostos constitucionais de relevância e urgência. Portanto, apenas excepcionalmente é que o Poder Judiciário, no caso, o Supremo Tribunal Federal, poderá taxar uma medida provisória de inconstitucional por violação dos requisitos constitucionais de relevância e urgência, somente quando a ausência desses requisitos for flagrante, notória, houver um notório abuso, nas palavras do ministro Gilmar Mendes. Vamos voltar ao quadro do objeto da ação direta de inconstitucionalidade. Vimos, portanto, na letra C, que são as espécies normativas do artigo 59. Temos ainda a letra D, normas nacionais de aprovação dos tratados. Veja que os tratados internacionais, por si mesmos, não podem ser objeto desse controle. Mas, uma vez internalizados no nosso sistema jurídico, por meio de decretos legislativos e o decreto executivo, esses atos poderão ser questionados perante o Supremo Tribunal Federal. Letra E, também o regimento interno dos tribunais. Trata-se de atos normativos que poderão ser questionados sempre que tratarem da competência e do funcionamento dos tribunais. O Supremo já admitiu uma vez e declarou a inconstitucionalidade do regimento interno do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Letra F, decisões administrativas dos tribunais de justiça que têm um caráter normativo, como aquelas decisões que deferem reajustes aos servidores, aos membros dos tribunais. G, resolução do Tribunal Superior Eleitoral. H, resoluções do CNMP e do CNJ. E leis de efeitos concretos. Reparem que as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, bem como resoluções do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, só podem ser objeto de uma ADI se tiverem o caráter de lei em sentido material, ou seja, se tratarem de determinada temática de modo abstrato, genérico e impessoal, tendo então conteúdo de lei em sentido material. Por fim, vimos as leis de efeitos concretos. Houve uma certa celeuma perante a doutrina e até mesmo no Supremo Tribunal Federal em relação às leis de efeitos concretos. Aquelas leis que não se tratam, que não regulam situações impessoais, gerais, abstratas, mas que tratam de uma determinada situação concreta, poderiam ser objeto da ação direta de inconstitucionalidade? Em um primeiro momento, o Supremo entendeu que não. Porém, evoluiu o seu entendimento para permitir que essas leis sejam impugnadas. Exemplos: leis estaduais que criam municípios. O município é criado após um determinado procedimento constitucional por meio de uma lei estadual. A lei estadual apenas cria o município, é uma lei de efeitos concretos. Ela pode ser atacada no Supremo Tribunal Federal por meio de uma ADI. Outro exemplo, leis financeiras. Por exemplo, a lei que trata das diretrizes orçamentárias também pode ser objeto de impugnação perante o Supremo Tribunal Federal. Agora, o que de relevante não pode ser objeto do controle de constitucionalidade via a ação direta de inconstitucionalidade? Em primeiro lugar, as normas originárias da Constituição Federal. Por se tratar de normas originárias, não há um ato normativo superior que lhe confira validade. Elas configuram os atos normativos máximos, supremos, a supremacia formal dessas normas constitucionais originárias. Portanto, não há que se falar em invalidade dessas normas.
o máximo que se pode analisar é a sua ilegitimidade, tema que remonta ao estudo do poder constituinte, mas não a sua inconstitucionalidade, inclusive em razão do princípio da unidade da Constituição. Não há como falar que uma norma constitucional é inválida por desrespeitar uma outra norma constitucional, já que elas possuem o mesmo status hierárquico e há uma unidade na interpretação da Constituição. Ressalva feita apenas, como já falamos, as normas derivadas de emendas à Constituição, naquelas duas situações, por um vício de procedimento ou por serem tendentes a abolir cláusulas pétreas. Vejamos aqui na tela o quadro dos objetos que não podem ser contestados via ação direta de inconstitucionalidade. Não podem ser objeto da ADI súmulas de jurisprudência, pois se entende que não são atos normativos, mas apenas a cristalização de um determinado entendimento dos tribunais. B. Súmulas vinculantes, que embora na doutrina recebam uma natureza normativa, já possuem o procedimento próprio de cancelamento previsto na Constituição. C. Atos de natureza privada, ainda que normativos, então atos de uma sociedade empresária ou de uma associação privada, ainda que normatizem algumas situações, não podem ser objeto da ação direta de inconstitucionalidade, que apenas trata de atos estatais. D. As convenções coletivas de trabalho e como vimos, as normas originárias da Constituição Federal. Bom, sabemos quais são os atos que podem ser questionados em uma ação direta de inconstitucionalidade. Agora, qual que é o parâmetro? Quais são as normas de referência que não podem ser contrariadas sob pena de inconstitucionalidade do ato dos atos que lhes sejam contrários? Bom, aqui cabe o estudo do bloco de constitucionalidade. Inicialmente, entendia-se que apenas as normas formais da Constituição vigente poderiam ser parâmetro do controle de constitucionalidade. Portanto, se uma determinada lei ou ato normativo contrariasse uma norma que está prevista na Constituição Federal, independentemente do conteúdo dessa norma, mas que estivesse formalmente na Constituição Federal, vigente ainda naquele momento, somente nesse caso seria possível essa análise vertical de constitucionalidade. Todavia, surgiu um fenômeno chamado bloco de constitucionalidade, inicialmente na doutrina, mas que foi acolhido gradualmente pelas cortes constitucionais em diversos países. O bloco de constitucionalidade significa basicamente uma ampliação ou um alargamento do parâmetro do controle. Cada sistema jurídico vai estabelecer a maior ou menor amplitude do bloco de constitucionalidade. Há países em que apenas algumas poucas normas constitucionais podem justificar a invalidação de leis e atos normativos. Portanto, teríamos um bloco de constitucionalidade bem restrito ou reduzido. E há países em que esse bloco é alargado, como ocorre no Brasil. Quais são os parâmetros do controle de constitucionalidade via ação direta de inconstitucionalidade no Brasil? Primeiro, as normas formais da Constituição vigente, isso não há dúvida. Segundo, os princípios constitucionais implícitos. O artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição diz que os direitos e garantias fundamentais expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela albergados. Portanto, há princípios constitucionais que não estão escritos no texto da Constituição, mas que são reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Não é raro, por exemplo, que uma determinada lei seja declarada inconstitucional por violar o princípio da proporcionalidade ou o princípio da razoabilidade. Um exemplo mais concreto, quando o Supremo reconheceu a constitucionalidade da união estável,
homoafetiva, da união entre homens ou entre mulheres, o Supremo entendeu que aquilo concretizava o direito à busca da felicidade, que seria, nas palavras do ministro Celso de Mello, um postulado ou um princípio implícito na nossa Carta Política. Além disso, também compõe o bloco de constitucionalidade os direitos previstos em tratados e convenções internacionais, aos quais o Brasil aderiu, que sejam internalizados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. O artigo 5º, parágrafo 3º, diz que os tratados internacionais sobre direitos humanos podem ser internalizados sob o rito das emendas à Constituição, por 3/5 dos votos de cada uma das casas, em 2 turnos. Nesse caso, o texto da Constituição diz que eles são equivalentes às emendas constitucionais. Por isso, eles podem ser parâmetro para o controle de constitucionalidade, já que há status formalmente constitucional a esses tratados que tratam desses direitos humanos, recepcionados então como direitos fundamentais. E por fim, para fechar o bloco de constitucionalidade, temos também as normas que constam de emendas constitucionais, normas autônomas. Exemplo, a mais recente reforma da Previdência, realizada pela Emenda Constitucional 103, de dezembro de 2019, traz diversos artigos no corpo dessa emenda. Apenas alguns desses artigos modificam o texto constitucional formalmente. Vários desses outros artigos só estão previstos na emenda, mas não podem ser contrariados pela legislação comum. Uma vez contrariados, haverá a declaração da inconstitucionalidade dessas leis. Com isso, encerramos o estudo tanto do objeto quanto do parâmetro do controle de constitucionalidade via ADI. Eu gostaria agora de falar rapidamente sobre alguns aspectos formais previstos na Lei 9868. O primeiro aspecto que eu gostaria de destacar diz respeito à causa de pedir e ao pedido. A causa de pedir na ação direta de inconstitucionalidade é aberta, mas o pedido vincula o tribunal. Como que funciona isso? Se um legitimado, por exemplo, o presidente da República, ajuizar uma ADI em face de uma lei questionando o artigo 2º dessa lei X, o Supremo Tribunal Federal fica vinculado ao pedido. Só poderá declarar inconstitucional o artigo 2º, salvo naquele caso específico da inconstitucionalidade por arrastamento, por reverberação normativa, derivado ou consequente, quando houver uma relação de dependência entre normas. Fora esse caso específico, o Supremo Tribunal Federal fica vinculado ao pedido. Não pode haver a impugnação do artigo, do Código Civil e o Supremo declarar inconstitucional o Código Penal também, que não foi impugnado. Não pode fazê-lo de ofício. Agora, em relação à causa de pedir, não há vinculação, ela é aberta. Exemplo, o presidente da República impugna o artigo 2º da Lei X por entender que esse artigo 2º contraria o princípio da razoabilidade. O Supremo pode efetivamente reconhecer que o artigo 2º é inconstitucional, mas não porque contraria o princípio da razoabilidade, e sim porque contraria uma determinada regra constitucional que nem foi mencionada na petição inicial da ADI. Ou seja, uma vez provocado, o Supremo pode analisar de maneira ampla a inconstitucionalidade daquele objeto questionado, utilizando-se de todos os argumentos, fazendo um confronto com todas as normas e princípios constitucionais, regras e princípios constitucionais. A única questão que o Supremo não admite é a impugnação formal de um dispositivo e, nesse caso, o Supremo não analisa a inconstitucionalidade material. Exemplo, em determinado caso, questionou-se a inconstitucionalidade formal do Código Civil, que tem mais de 2.000 artigos. O Supremo pode entender que houve um vício no processo legislativo e declarar o Código Civil inteiro inconstitucional. Mas pode entender que não houve qualquer vício formal. Nesse caso,
por conta da causa de pedir aberta, poderia o Supremo analisar todos os 2.000 artigos do Código Civil em relação ao conteúdo? O Supremo entendeu que seria um trabalho inviável na prática. Portanto, se houver a impugnação apenas formal, não poderá o tribunal analisar inconstitucionalidades materiais. Uma outra questão formal que eu gostaria de destacar diz respeito à intervenção de terceiros na ação direta de inconstitucionalidade. A Lei 9868 prevê no seu artigo 7º, no caput, que não se admitirá a intervenção de terceiros na ADI. Agora, o parágrafo 2º do artigo 7º diz que o relator, considerando a representatividade dos postulantes e a relevância da matéria, poderá, por um despacho irrecorrível, permitir a manifestação de órgãos ou entidades na ADI, ou seja, a chamada intervenção de amicus curiae, os chamados amigos da corte. Antes do Código de Processo Civil de 2015, o Supremo entendia que a presença do amicus curiae se dava apenas como um colaborador do juízo. Com o novo Código de Processo Civil, o amigo da corte passa a ser expressamente uma hipótese de intervenção de terceiros típica. Por isso, a leitura da Lei 9868 deve ser atualizada, como faz o Supremo. A leitura que deve ser feita é a seguinte: não cabe intervenção de terceiros na ADI, salvo a hipótese de intervenção de amicus curiae, de amigo da corte. Uma última questão formal que eu gostaria de destacar nesta aula é a possibilidade de esclarecimento de circunstância fática. O artigo 9º da Lei 9868 diz que, se houver necessidade de esclarecimento de matéria ou de circunstância de fato, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar peritos para a realização de perícia ou fixar data para a realização de audiências públicas. Ou seja, cabe o esclarecimento da matéria em uma fase probatória. O ministro Luiz Roberto Barroso, em obra doutrinária, diz que as ações diretas de inconstitucionalidade, por conta desse artigo 9º, parágrafo 1º, comportam fase probatória, inclusive com realização de perícias e oitiva de pessoas especializadas e com autoridade no assunto. Vamos ver agora como funciona a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade. Vou chamar aqui na tela o artigo 10º e o artigo 11, parágrafos 1º e 2º, que tratam do tema. Acompanhem comigo, por gentileza. Artigo 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do tribunal. Então, exige pelo menos o voto de 6 ministros, salvo no período de recesso, quando apenas aquele que estiver no plantão do recesso analisará a questão, posteriormente será referendada pelo plenário do tribunal. Observado o disposto no artigo 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias. E o parágrafo 1º do artigo 11 diz: a medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida com efeitos ex nunc, ou seja, prospectivos, salvo se o tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa. Então, ao contrário da decisão final, que tem por regra a eficácia retroativa, por conta da teoria da nulidade, as medidas e decisões cautelares terão eficácia, a princípio, prospectiva, salvo se o tribunal entender de modo diverso. Por fim, o parágrafo 2º do artigo 11 diz: a concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior a caso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário. Portanto, a medida cautelar terá por efeito antecipar a eficácia da decisão final. Se o objetivo da ADI é declarar uma lei inconstitucional, na medida cautelar será suspensa a eficácia daquela lei até a decisão final. Nesse caso, a partir do momento em que é suspensa a eficácia da lei questionada, eventual lei anterior que trate da matéria voltará a produzir efeitos. Trata-se do chamado efeito repristinatório do controle de constitucionalidade, salvo se o tribunal entender de maneira diversa.
Vejamos agora a decisão na ação direta de inconstitucionalidade. De maneira bem rápida, é preciso inicialmente que na sessão de julgamento haja a presença de 8 ministros. Se não houver o quórum de 8 ministros, não poderá ser realizado o julgamento da ADI. Agora, para que seja tomada a decisão final, é necessário o voto da maioria absoluta do tribunal, ou seja, de 6 ministros em um sentido ou em outro. Se por acaso não for alcançado esse quórum de 6 votos em um sentido ou em outro, a sessão será suspensa para que, em uma próxima sessão, os demais ministros que não puderam participar possam se fazer presente para alcançar esse quórum. Haverá casos, todavia, em que não será possível alcançar a votação em número de 6, em razão do impedimento de alguns ministros. Nesse caso, uma eventual decisão, por exemplo, com resultado 5-4, em razão do impedimento de 2 dos 11 ministros, não produzirá os efeitos comuns, típicos da declaração de inconstitucionalidade. Os efeitos erga omnes, gerais para todos, e a eficácia vinculante. Vejamos agora quais são os efeitos da decisão na ação direta de inconstitucionalidade. Em um primeiro momento, temos os efeitos objetivos. A decisão produz coisa julgada quando há a declaração de inconstitucionalidade da lei. E a decorrência da coisa julgada é o efeito para todos. Agora, segundo a doutrina, cito por exemplo Luiz Roberto Barroso, a declaração de constitucionalidade, ou seja, a improcedência da ADI, não faz coisa julgada, permitindo no futuro uma nova rediscussão da questão, caso haja a inconstitucionalidade superveniente. Além do efeito objetivo, existem efeitos subjetivos, que são a eficácia para todos, a coisa julgada atingirá a todos, e os efeitos vinculantes. Enquanto a coisa julgada impede a rediscussão daquela matéria, o efeito vinculante obriga juízes e tribunais e a administração pública a adotarem positivamente aquele entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal. Quem fica vinculado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal? Todos os demais órgãos do Judiciário, salvo o próprio Supremo, que poderá mudar de ideia caso tenha declarado a lei constitucional, no futuro poderá reconhecer a sua inconstitucionalidade superveniente, e além de todos os órgãos do Judiciário, toda a administração pública, direta e indireta, em todas as esferas. O legislador, ou melhor, a função legislativa, não fica vinculada, podendo ser editada uma lei com conteúdo idêntico àquela que o Supremo declarou inconstitucional, já que o Parlamento não se vincula aos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal. Por fim, além dos efeitos objetivos e subjetivos, temos os efeitos temporais. Aqui não tem muita celeuma. A regra é que os efeitos da decisão da ADI sejam retroativos, ex tunc. Mas o artigo 27 da Lei 9868 diz que, pelo voto de 2/3 dos ministros, ou seja, de 8 ministros, é possível que a eficácia da decisão seja válida dali para frente ou de um outro momento para o futuro, desde que haja razões de excepcional interesse público ou de segurança jurídica. É o que está no artigo 27 da Constituição, no artigo 27 da Lei 9868 de 99. Antes de chamar o teste de conhecimento, eu gostaria de encerrar apenas falando dos recursos. O artigo 26 da Lei 9868 diz que as decisões na ação direta de inconstitucionalidade são irrecorríveis, salvo a oposição de embargos de declaração. Então, das decisões finais, é cabível apenas o recurso de embargos de declaração, embora de decisões monocráticas no âmbito do julgamento da ADI, seja cabível o agravo regimental previsto no artigo 317 do Regimento Interno do Supremo e também no artigo 4º, parágrafo único da Lei 9868, que diz que cabe agravo da decisão que indefere a petição inicial. Vamos agora aos nossos testes de conhecimento. 1.
de acordo com a Constituição Federal, tem legitimidade para propor a ação direta de inconstitucionalidade? A. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. B. A mesa do Congresso Nacional. C. O vice-presidente da República. D. Partido político independente de representação no Congresso Nacional. Vamos à resposta? A. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Está lá no artigo 103, inciso 8. As mesas que podem provocar esse controle são as mesas da Câmara e do Senado, e não a do Congresso. Os vice-chefes de governo também não podem fazê-lo, salvo se estiverem atuando na condição de chefes de governo. E os partidos políticos da letra D exigem representação no Congresso. Vamos agora à nossa segunda questão no teste de conhecimento. Dois. Para restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado, exige-se que a. Haja decisão de maioria absoluta do Pleno do Supremo. B. Haja decisão de maioria de 2/3 dos membros do Supremo. C. Haja decisão da totalidade dos membros do Supremo. D. No período de recesso, haja decisão do relator, que pode ser ad referendo ou referendada pelo Pleno. Vamos à resposta? Letra B. Vimos que o artigo 27 da Lei 9868 exige o quórum de pelo menos 8 ministros, 2/3 dos ministros do Supremo Tribunal Federal, para a modulação dos efeitos da decisão na ADI. Vamos agora ao nosso terceiro e último teste de conhecimento. Três. Qual recurso é cabível da decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei em ação direta ou ação declaratória? A. Recurso inominado. B. Agravo regimental. C. Embargos de divergência. D. Embargos de declaração. Vamos à resposta? Letra D. O artigo 26 diz que a decisão final é irrecorrível, cabendo apenas embargos de declaração. Embora sejam cabíveis agravos regimentais, eles se dão não da decisão que declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei, mas daquelas decisões monocráticas proferidas pelos ministros. Com isso, vamos encerrar esta nossa terceira aula. Nela, tratamos da ação direta de inconstitucionalidade, vimos as suas formalidades, seu objeto, seu parâmetro, os efeitos da decisão, a decisão em si, recurso, enfim, tratamos de maneira exauriente deste tema e agora nos vemos no nosso próximo encontro. Até mais! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.